provocada por aspergillus, penicillium e fusário, vocês vão ver na parte prática, que são os mesmos fungos que proporcionam as micotoxicoses. Os mesmos gêneros de fungo proporcionam a micotoxicose. Então, o processo de identificação, de isolamento desses fungos, o processo, em alguma das etapas, eles são iguais e outras a gente vai encontrar pequenas diferenças, né? Eu cito em relação à amostra. A amostra que a gente vai trabalhar com aspergillus presente no tecido animal, aspergillus, penicillium fusários, a gente vai ver, vou mostrar para vocês, e a amostra desses fungos que podem causar um comprometimento proporcional a uma formação de micotoxina e, posteriormente, o animal ingerir e provocar uma intoxicação, aí já diversifica um pouco mais devido à matéria-prima e produtos utilizados na ração animal. A gente vai encontrar também condições vamos encontrar diferentes materiais para isolamento. Mas essa aula desses 3 gêneros de fungo, ela, na parte prática, ela tem o mesmo objetivo em relação voltado para a parte de isolamento e identificação do fungo, principalmente identificação dos fungos. Tá ok? Bom, como eu já tinha comentado, o gênero Aspergillus é o gênero de maior importância, onde a gente vai encontrar maiores relatos, e aí, no decorrer da aula, vocês vão ver que a gente tem os maiores relatos, principalmente direcionados a animais confinados, e aí a gente tem um grupo maior de animal com a contaminação. Já os penicílios e os fusários, nós vamos ter relatos de casos, né, casos isolados, e a gente não tem um relato de uma quantidade grande de animais com um comprometimento. Bom, algumas características que vão favorecer esse desenvolvimento, essa instalação, né, esse parasitismo do aspergillus. Um fungo saprófita, né, esse saprofitismo caracteriza que ele está presente onde tem a matéria orgânica. Você tem a matéria orgânica morta, você vai encontrar o aspergillus, ele vai estar se multiplicando e vai ser um foco para essa contaminação. E aí, quando a gente fala saprófito, põe um ponto de interrogação, porque, ao mesmo tempo, eles são caracterizados como oportunistas por excelência. Então, isso vai muito de definições, e a gente não vai entrar em detalhes. Muitos autores, né, muitos pesquisadores não gostam de conjugar essa característica do fungo. Saprófita é um saprófita oportunista, um saprófita e oportunista, ou o fungo é saprófita ou o fungo é oportunista. Então, isso aí é uma polêmica complicada e a gente não vai entrar em detalhe. Mas ele estando presente no ambiente, tendo condições de colonizar o tecido animal, né, o animal apresentando principalmente uma queda no seu sistema imune, a gente vai ter essa instalação do fungo. Uma ocorrência mundial, ele é um fungo cosmopolita, de fácil dispersão, isso é importante, não só os aspergillus, mas os penicílios também, e isso está diretamente relacionado com estruturas morfológicas dos fungos.
Tá? Então, um exemplo aqui do aspergillus, então ele tem um conídeo bem pequenininho, alguns penicílios também têm um conídeo bem pequeno, e aí, com o tempo, ele tem a possibilidade de ser a dispersão maior, a possibilidade de estar um tempo maior flutuando, né, no ambiente, então isso facilita. E alguns desses fungos têm a capacidade de produzir os esporos com um pouco mais de pigmentação, um pouco mais, mais escuro, um pouco mais de melanina, e isso auxilia na vida útil desses esporos. Então, eles vão permanecer, vão ter uma vida útil maior, vão sofrer a ação dos raios UV bem menos do que outros fungos. Então, pode-se dizer que são mais resistentes. E aí, se são mais resistentes, conforme o fungo está crescendo no ambiente, produzindo esporo, a carga microbiana do ambiente vai ter uma carga microbiana maior, né? Então, a gente sabe que para ocorrer um processo de parasitismo, instalação da doença na micose, a gente precisa de uma quantidade elevada de fungo. Então, isso é uma coisa, é um ponto que contribui bastante. Nós vamos falar de algumas aspergilose e penicilliose, fusariose, de casos esporádicos e relatos de casos, e alguns casos que a gente vê uma quantidade maior, né? A gente vê um comprometimento maior, com um grupo maior de animais, né? Então, por exemplo, a gente vê uma otite, pode ser provocada por aspergillus, a gente vai ver o penicílio também, principalmente um fungo que tem um maior relato são os negros. Então, nós temos um grupo de aspergillus que são os negros, tá? Então, a gente vai ver. É uma condição até, pode dizer, fácil de a gente fazer um diagnóstico um exame direto, quer dizer, um exame direto, porque esse material coletado dessa região, a gente vai ver aquela massa de esporo, aqueles esporos negros, e aí a gente já nos direciona para o grupo dos aspergillus negros, né? Então, no exame direto, a gente já tem essa facilidade, esse direcionamento, né? Ceratite, né, provocada por fungo, né, no caso do aspergillus, aqui o exemplo dos aspergillus. Aborto micótico, provocado por aspergillus. Então, as vias de contaminação, a gente tem aí a cópula, inalação do fungo, ingestão do fungo, ou as micotoxinas, né? As micotoxinas a gente não vai entrar em detalhe, porque vocês vão ter uma aula só sobre micotoxina. Cutâneo, então, um granuloma, todas essas micoses internas, todas as micoses que a gente tem condições de tirar um fragmento do tecido, tem condições de fazer uma biópsia, é importante a gente fazer essa biópsia, fazer o corte histológico, para a gente confirmar essa característica na histopatologia do aspergillus. Não só do aspergillus, do fusário e do penicílio também. Tá? Então, a gente vai encontrar hifas septadas, e isso já nos direciona para já elimina uma grande quantidade de micro-organismos, já direcionando para um outro grupo de micro-organismos. Aspergilose pulmonar, broncopneumonia purulenta, aguda. Então, são casos, relatos de casos que a gente não vai encontrar com tanta frequência. Dentro dos aspergillus de interesse, que podem causar um comprometimento, nós temos aí os principais, a gente pode dizer, os aspergillus fumigatus, praticamente aí 90% dos casos proporcionando aspergilose, os aspergillus flavos, níger, terreiros e clavados. Esses mesmos fungos também têm a capacidade de produzir micotoxina.
Vocês observam que o aspergillus fumigatus tem uma importância e ele apresenta duas características, pode dizer três características, bem diferenciadas em relação aos outros fungos. Então, ele produz uma quantidade grande de esporo, os seus esporos são pequenos, né? São esporos pequenos, o grupo dos aspergillus são os que produzem menores esporos, e a pigmentação do esporo. Então, isso tudo auxilia bastante no processo de extração, no processo de infecção, a contaminação do fungo pelo animal. Uma das aspergiloses de grande importância para a gente é a aspergilose aviária, principalmente a aspergilose pulmonar, né, em frangos de corte. Nós temos um ambiente bem favorável para o desenvolvimento do fungo, né? Então, temperatura, umidade, matéria orgânica, dispersão das células infectantes, dispersão do próprio fungo, né? Então, o pisotear dos animais, os ventiladores para redução da temperatura dentro dos galpões. Então, isso tudo facilita essa proliferação do fungo. Impossível da gente não ter a presença do aspergillus no ambiente desse, tá? Principalmente devido à cama, né? Normalmente, essas camas são sobras de matéria da agricultura, né? Então, casca de arroz, de amendoim, milho, etc. Então, isso tudo tem a presença do fungo, né? É um fungo saprófito, um fungo de solo, e vai favorecer essa dispersão, essa multiplicação do fungo e a dispersão do fungo no ambiente. Aí, esqueci de comentar, a gente tem ração, tem as fezes, tem a água, né? Essa queda da ração, essa perda de ração no comedouro, a água também, que o animal acaba deixando cair, né? E as próprias fezes. Então, isso tudo favorece essa proliferação do fungo. O diagnóstico da aspergilose pulmonar é um diagnóstico um pouco, podemos dizer, complicado, devido ao ciclo curto da avicultura de corte. Então, 38 a 45 dias, a gente tem os animais sendo abatidos. Então, a gente dificilmente vai encontrar um processo de aspergilose mais intenso, aspergilose aguda, né? Então, o que acontece tem uma redução na produção. Nessa queda da produção, quando os animais começam a entrar no abatedouro, a gente já consegue observar essas substâncias, esses nódulos, né, branquinho, amarelado, que tem a presença, a gente vai ver essa massa de líquido, e é onde a gente consegue fazer esse diagnóstico e identificar a presença do fungo. É necessário fazer um diagnóstico diferencial para a tuberculose, mas toda micose interna, toda micose que tem um comprometimento do tecido e órgão, vai ser necessário a gente estar fazendo um diagnóstico diferencial com outras patologias. Outro envolvimento também da aspergilose, Aspergillus fumigatus e Aspergillus terreus, estão no período de produção de óvulos embrionados, e nesse período de incubação. Então, a higienização do ambiente é de grande importância. Esses ovos, onde o galpão onde os animais ficam, fazendo a postura, o transporte, o ninho, né, essa areia. Então, tudo que é utilizado na postura dos animais, a gente vai ter que ter um cuidado maior.
a manipulação, né, o transporte, as caixas de transporte, né, e, por último, a câmara de eclosão. A câmara de eclosão precisa ser higienizada da forma correta, né? Então, se não for higienizado da forma correta, a gente pode estar favorecendo a multiplicação e dispersão do fungo. Tá? Então, a gente vê aqui os ninhos, a gente vê os recipientes para transporte dos ovos, né? E a câmara de eclosão. Então, o cuidado tem que ser grande, porque quando ocorre a contaminação, o fungo, de início, ele penetra na cavidade aérea, a câmara de ar aqui do ovo, e depois acaba tomando toda a parte dos ovos. A casca do ovo, ela é porosa, né? Então o fungo cai na superfície aqui, entre contato da superfície, e os poros germinam e acabam penetrando no ovo. Quando a gente encontra um processo bem avançado, os animais não conseguem sobreviver, né? Não ocorre a eclosão. Já no desenvolvimento mais lento, o que a gente vai encontrar são animais conseguindo eclodir e 24, 48 horas vêm a morrer. Controle da aspergilose aviária, então a gente, principalmente aqui em ovos, né, limpeza de ninho, caixa de transporte, descartáveis, ou seja de fácil higienização, e fumigação com formol, timbendazole, ou essa vaporização, essa atomização utilizada para eliminar o fungo presente no ambiente. A outra aspergilose de grande importância é a aspergilose mamífera, principalmente animais comerciais, animais confinados. Nós temos aí várias outras espécies de animais silvestres, animais contaminados com aspergilose pulmonar. Porém, essa condição do confinamento e comedouro e a própria condição de armazenamento dos alimentos, dos animais, vão favorecer o crescimento do fungo e a dispersão desse fungo. Então, vocês observam esse comedouro, se não for feita a higiene correta, o animal vai estar ingerindo e vai estar inalando partículas de fungo, né? E esse material de silo, material silagem que não é bem conservada, pode estar favorecendo a proliferação, né? Assim como a ração e matéria-prima que são monitoradas para os animais também, se não estiverem bem conservadas, a gente vai ter essa dispersão. A coleta do material, através de secreção, necrópsia, dependendo do tipo da lesão, tecido biopsiado, ovo, quando necessário, o próprio alimento, né, e o ambiente onde o animal está sendo, onde o animal está, né? Coleta do local, no caso de câmara de eclosão, então você tem como coletar nas caixas, nas estantes, no ambiente no todo dentro da câmara de eclosão. O primeiro passo é fazer um exame direto para observar a presença de hifas, né? Quando necessário usar um clarificante e, consecutivamente, se possível, a gente conseguir observar a estrutura de reprodução em corte histológico, quando a gente estiver trabalhando com tecido, né? Então, quando se for fazer um diagnóstico diferencial, a gente pode encontrar a presença da estrutura de reprodução do aspergilo, tá? Então, mas isso em aspergilose pulmonar
e sempre na parte superior do sistema respiratório. Então, o fungo precisa de bastante oxigênio, precisa de luminosidade para apresentar essa estrutura de reprodução. Tá? Então, quando está numa fase bem avançada, a gente consegue observar essa estrutura, mas são raras as vezes. Aqui são corte histológico, de live de corte. Tá? Então, a gente observa a hifa, né, e o septo bem definido. Tá? Isso aí já caracteriza bastante coisa. A gente elimina todas as leveduras, já elimina os fungos que não apresentam septo. Então, isso já auxilia e direciona a gente. O isolamento, né, no geral, a gente vai estar trabalhando com água saborotorafenicol e água DRBC, de clorano, rosa de bengala, clorafenicol. Então, são os meios de cultura que a gente utiliza com bastante frequência. Existem outros meios, mas são raros às vezes, são os principais meios utilizados para isolamento, aí, de diferentes, tanto de matéria-prima, de ambiente, quanto de amostra biológica, né? Amostra de tecido animal, fluido biológico. Uma coisa importante chamar a atenção, com certeza essa parte de diagnóstico, parte de isolamento de fungo, vocês vão vir com mais detalhe na prática, mas eu gosto de chamar a atenção em relação à quantidade de fungo que a gente tem. Então, com a advento da biologia molecular, né, então, em 2000 a gente tinha 2.500 espécies de aspergilo. E aí, em 2014, 339, e hoje a gente está com em torno aí de 450 espécies de aspergilo. Então, é muita coisa. O grupo dos aspergilos são muito parecidos, são muito confundem bastante, né? E por ter um número grande de aspergilos, eles são divididos entre seções. Você tem um gênero aspergilos e entre a espécie e o gênero e espécie, você tem seção e tem a série, né, para a gente conseguir separar isso. Então, o gênero aspergilos, aí você tem a seção fumigate, a gente tem a série fumigate. Então, só nisso tem 10 fungos. Muito parecido com o aspergilo fumigate, que é o de maior importância para a gente. E dos negros também, você tem o gênero aspergilo, seção nigre, série nigre, e aí você tem 10 espécies dentro desses negros. Bom, só reforçando que vocês viram isso bem na prática, a primeira etapa para a identificação de aspergilos e de penicilio também é a macroscopia. A maioria deles são distinguíveis por cores, então o primeiro passo é na macroscopia definir cor, e aí outras características morfológicas da macroscopia, né? Tamanho de colônia, borda, superfície, reverso, pigmento, exudato, etc. Mas a primeira coisa são as cores. Você vai separando azul, preto, marrom, amarelo, verde, cinza. Então, a gente vai separando por cor. E depois a gente entra na micromorfologia. São 6 etapas de identificação. É célula-pé, estípio, talo, vesículo, métula, fiade e conídeo. Todos eles, essas 6 partes do aspergillus, elas vão se diferenciar em relação ao tamanho, forma, ornamentação. Então, são essas características que a gente vai ter que observar. Uma coisa importante está relacionada com a identificação. Depois que a gente faz o isolamento do fungo, a gente vai partir para a identificação. Então, a microscopia, a macroscopia e microscopia, a gente utiliza esses 4 meios de cultura aqui, são CIA, MEIA, CY20S e o creatinina. O CREA, creatinina, CY 20% de sacarose, malte é extrato de malte e Y de levedura. H Xapec, um extrato de levedura. E na macroscopia, nós temos 3 testes bioquímicos, quer dizer, 2 testes bioquímicos, que é o MEIA-B com boscolide e reação de Ehrlich. São 2 testes feitos para a identificação do fungo e um acompanhamento
em relação ao crescimento em diferentes temperaturas de 10 a 15 graus Celsius. Algumas espécies crescem, outras não crescem, tem um crescimento mais limitado. Então, é uma forma de diferenciação desses fungos. Tá? Então, isso aí é importante na hora da identificação do fungo. Agora, só vou ilustrar e mostrar alguns os slides que vocês viram também na parte teórica, dos principais fungos de interesse. Aspergillus fumigatus, né, a coloração esverdeada, aveludada, ele produz uma quantidade grande de esporo, não tem métula. Não vamos entrar muito em detalhes. Os negros, vocês observam que a vesícula dele é bem redondinha, né? O esporo bem ornamentado. Os negros eles são bem negros. Existem alguns aspergillus negros que são marrom bem escuro, quase negro. Os aspergillus flavos, né? Coloração verde alaranjada, tem uma grande importância, são os principais, pode-se dizer que é o principal fungo produtor de micotoxina, mas a gente tem uns relatos causando a micotoxicose. O terreus, né? Então, o aspergillus terreu, o nome já está dizendo aí, ele tem uma coloração de terra, né? Ele tem uma característica de produção, uma grande produção de esporo, né? Uma massa grande de esporo, e a sua métula e a sua fiálise são bem fininhas. O clavatus, o nome já está dizendo, né? Então a sua vesícula tem um formato de clava, e isso caracteriza esse grupo de fungo. Então facilita a gente na hora da identificação. Você bate o olho e a gente vai ver a diferença nessas estruturas. Certo? Então, dentro do grupo das aspergillus, é isso que a gente viu. Eu procurei falar algumas características relacionadas com o penicillium, porque são dois grupos de fungo muito próximos e muitas atividades, muita rotina de identificação, de processo de caracterização, elas são iguais, não se diferenciam. Né? Aqui, o gênero penicillium. Aqui a gente tem da mesma família que o Aspergillus, tanto que a gente vê aqui a família Aspergillácea, alguns gêneros da forma sexuada do penicillium, mas não tem tanta importância para a gente. E alguns comprometimentos com penicillium, algumas penicilhoses, broncopulmonar, como eu falei para vocês, a gente tem casos esporados, endocardite, né? Então, corrimento nasal, granuloma. Então, o que a gente tem visto é otite também provocada por aspergillus, por penicillium, endocardite. Esses relatos de casos que a gente tem visto, normalmente ceratite, normalmente são animais com uma baixa imunidade, animais já com idade avançada, delimitada nutricionalmente, animais confinados, estressados. Então, algum fator que favorece, e aí entra o oportunismo do aspergillus e o penicillium também. Alguns relatos de penicillium no aborto micótico, né? Algum aborto micótico também por micotoxina. E aqui uma lista de penicillium relatados causando patologia, mas a gente vai chamar a atenção do penicillium citrino, glisofulvo e o penicillium manifrei, que na verdade hoje é o Thalariomyces manifrei. Com o tempo, a gente também teve um aumento significativo aí das espécies de penicillium, mas particularmente eu acho que muitos fungos estavam sendo identificados de uma forma errada e com
com a biologia molecular, uma ferramenta mais precisa, né? Uma precisão de quase 100%. Essa diversidade aumentou. Eu não acredito que tenha aumentado o número de penicilina, não. Foi uma identificação mais correta, assim como no caso dos aspergilos. Nós estamos aí, os penicílios, quase 500 penicílios. Característica da colônia, tudo que a gente viu para aspergilos é a mesma coisa para penicílio, só tem um detalhe, que os penicílios têm um crescimento mais limitado em comparação aos aspergilos. Os aspergilos têm um crescimento um pouco mais expansivo, maior, ocupam mais as placas, né? Os penicílios são um pouco mais limitados. E outra coisa importante, existem alguns penicílios que eles são bem pequenininhos e aí a gente tem que partir para uma identificação após o isolamento, toda etapa de isolamento, todo o procedimento de isolamento que a gente viu, ambiente onde a gente possa isolar, né, condições de isolamento, tudo que a gente viu para aspergilos também serve para penicílio. Só que para penicílio existem uns penicílios que são bem pequenininhos, são bem sensíveis, e a gente parte para um cultivo em lâmina. A gente tem que fazer esse microcultivo sobre o agar na lâmina, para favorecer a visualização dessas estruturas, desse fungo. Aqui são as estruturas do penicílio. A única diferença é que o penicílio tem no ramo, essa parte na base da cabeça, da estrutura de não dá origem aos esporos, e o aspergilos tem uma vesícula, uma estrutura globosa. A grande maioria dos aspergilos. Tem algumas exceções que não têm a vesícula. A diferença é essa. Então, você tem conídeo, fiálide, métano, penicílio tem ramo, estípio, talo e a célula pé. Ficou faltando aqui. Então, a gente tem que ver a característica dela, tamanho, formato, textura. Os penicílios eles podem se apresentar de diferentes formas, então monoverticilado, tem uma vértice, triverticilado, poliverticilado. Então, essas estruturas são as estruturas que dão origem aos esporos, são as fiálides, então tem diferentes formatos. Aqui os principais penicílios produtores de micotoxinas, também tem comprometimento com as micotoxicoses. Então, o penicílio citrino, vocês observam que a característica macroscópica deles são bem próximas. Eu definiria só o tamanho de colônia que auxilia a gente na hora da diferenciação, assim, da macroscopia. Penicílio expanso. Todas as identificações, a gente vai procurar trabalhar com 3 pontos de inoculação, 1, 2, 3, para a gente medir o tamanho da colônia. Tá? Então, a gente soma e divide por 3, para a gente ter uma média. O verrucoso, tem um crescimento bem limitado. Isso aqui são os meios de cultura que eu citei anteriormente, utilizado para CIEMEA e utilizado para identificação. E aqui o Talaromyces monarchei, que no passado era considerado penicílio, com o advento da biologia molecular, foi retirado o gênero penicílio e passado para o gênero Talaromyces. É um fungo que tem uma grande importância devido à relação com um rato, que o rato é o principal vetor desse fungo. A via de contaminação por inalação. Todo o diagnóstico diferencial, como eu falei para vocês, de micose sistema, micose interna, de órgão, a gente vai precisar fazer o diagnóstico diferencial. No caso desse fungo, da Talaromyces monarchei, o diagnóstico diferencial é com Histoplasma capsulado.
Aqui, ó, a gente está vendo, ele tem uma esporulação na temperatura, ele apresenta um dimorfismo também, a 37 graus a gente tem uma célula-levedura alongada, né? E a 25 graus, a temperatura ambiente, ele tem a sua fiálide, que é a célula conidiogênica, ela tem o formato de um pino de boliche. É isso que diferencia bem o penicílio do Saccharomyces. E, por último, o gênero Fusarium, que é um grupo de fungo que a identificação dele vai ter um peso maior na microscopia relacionado à formação do seu macroconídeo, né, que é o conídeo de característica, tem uns conídeos com um formato bem específico. Né? Aqui, a Gibberella e a Nectar são dois gêneros da fase sexuada do fungo. E aqui é uma lista de Fusarium. Então, ocorrência geral, né? Pode ser cosmopolita, região de clima temperado e de regiões subtropicais e tropicais. Tá? Então, é uma caracterização desses grupos de fungo. O fusário é um fungo saprófita também, ele está no solo e cresce na substrato orgânico, porém, tem algumas características bem diferentes, né, dos aspergillos penicillium. Eles são um fungo patogênico a vegetais, né, são fungos, né, lógico, homem e animais, também produzem micotoxina e tem essa característica dessa característica de endofítica. Então, é um fungo que do solo ele passa pelas raízes e das raízes vão para as sementes, no caso do milho e outros grãos utilizados na produção de ração animal. Então, você tem essa característica diferenciada em relação aos aspergillos penicillium. Aqui nós temos aproximadamente 65 espécies, e aí existem algumas variedades, principalmente regionalizadas, com 22 formas especiais. Seções, eles são divididos em seções também, entre gênero e espécie, nós temos as seções. E algumas delas de maior importância para a gente aqui, Liseola, Elegans, Mortillella, Dispolo, Rosa. Isolamento é feito com PCNB, que é o água-pentona, pentacloronitrobenzeno, e o BDA, água-batata destosa, com luz branca e luz negra, de preferência que vai auxiliar bastante o isolamento. Uma técnica que vai ser necessária utilizar no processo de identificação do fusário, principalmente na parte de coloração, a parte da macroscopia, é esse monocultivo. Tá? Existem algumas técnicas utilizadas para o monocultivo, mas normalmente o que a gente faz é uma diluição da sua amostra, diluir ela bastante, e depois de diluída, a gente vai colocar volumes pequenos na superfície de uma placa, né? Verte a placa para essa gotícula escorrer, e a gente levar a lupa e a gente tentar identificar na lupa um conídeo germinando, né? E aí, a gente identificando esse conídeo germinando com a alça, a gente consegue pescar, consegue capturar esse esporo, esse conídeo germinando, e transferir para o meio de cultura com folha de chá ou folha de bananeira, para estimular o desenvolvimento do fungo e a produção de estrutura de reprodução. Além disso, a caracterização da macroscopia. Alguns apresentam uma pigmentação bem específica, né? um laranja, outros um vinho, né? um vinho mais suave, um vinho mais clarinho,
quase rosa, outras colônias bem branquinhas. Então, esses grupos vão nos auxiliar na hora da diferenciação, essa pigmentação. Essa pigmentação é feita no BDA, água batata destrose. E o que a gente vai observar nesses fungos, né? Então, microconídeo, macroconídeo, clamidoconídeo, macroconídeo e microconídeo, né? Forma, tamanho, formação. Tá? Então, isso a gente viu bem na aula prática, né? Então, o tamanho, o formato dos conídeos, a extremidade do macroconídeo, então, a célula apical, célula basal, né? Que vão ser bem características. Tá? Então, aqui a gente tem um conídeo bem característico, fusário rosa. Aqui um clamidoconídeo, né? O clamidosporo, estrutura de existência. Aqui os conídeos, né? Reniforme, ovalado. Então, são características específicas. O fusário Poi tem essa característica de apresentar essas gotículas de gordura, de reserva, né, dentro do esporo. A formação dos microconídeos, tá? Então pode ser monofialídico, fialídico intercalar, ou cefalosporo, então polifilialídico. Então são as diferentes formas de dispersão formação e dispersão desse microconídeo. Aqui a formação dos conídeos, né, do microconídeo. Esses conídeos cérebriformes, normalmente, eles se chamam mucilagem, conforme vai sendo produzido, vão ser liberados, e aqui tem uma mucilagem, eles ficam aderidos um ao outro, vão crescendo e vão se aglomerando na extremidade da estrutura de reprodução. Aqui exemplo do fusário gramineário, fusário solane. E por último, isso aqui é destinado à aula, a parte de atividade assim da aula prática. Dúvida, gente? Esclarecimentos? Sim, não? Não, tá tudo tranquilo. Estou gravando o nome de vocês aqui. Enquanto isso, vocês tiverem alguma dúvida? Ok. Sem dúvida, tudo certo. Então, a gente está com problema